Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Municípios já podem se inscrever no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC. O Ministério da Educação abriu o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle para que os municípios e o Distrito Federal possam participar do Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas, exercício 2021. O programa visa prestar apoio financeiro aos municípios para garantir a expansão da oferta e o regular funcionamento das novas matrículas em novas turmas de educação infantil. Depois de alguns meses de atraso e vários problemas para cadastro de perfis dos gestores, os municípios agora podem se inscrever no SIMEC. Colapso no sistema de saúde dos municípios este ano foi alertado em 2020. O primeiro trimestre de 2021 marca a pior fase da pandemia no Brasil, com crescimentos recordes de média de casos e óbitos em decorrência da Covid-19. Desde o fim de 2020, havia alertas técnicos sobre a sincronização da epidemia em diversas regiões, afetando mais do que apenas as grandes metrópoles, com maior circulação de pessoas. Notas técnicas da Fiocruz, por exemplo, já deixavam claro que medidas adotadas apenas parcialmente poderiam causar a pressão sobre o sistema de saúde vista hoje. Estados e municípios terão até o fim do ano para prestar contas da Lei Aldir Blanc. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, esteve em audiência na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados para tratar sobre adiamento do Decreto 10.464 de 2020, de 31 de março para 31 de dezembro, que trata também sobre o prazo para a prestação de contas referente ao uso dos recursos da Lei Aldir Blanc. O valor liberado durante a pandemia em 2020 foi de R$ 3 bilhões e concedido aos estados e municípios para minimizar os impactos da Covid-19 no setor cultural. A divisão dos recursos foi feita em 3 tipos de apoio: renda emergencial de até R$ 600 para os trabalhadores, subsídio mensal de até R$ 10 mil para a manutenção de espaços artísticos e culturais e prêmios. Informações sobre situação do aluno devem ser enviadas até quarta-feira, 7 de abril, para o Censo Escolar 2020. Gestores educacionais tiveram até as 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília, da última quarta-feira, dia 7 de abril, para enviar informações da educação básica referentes à segunda etapa do Censo Escolar 2020. Até segunda-feira, 5 de abril, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, já havia recebido dados de 85,91% das matrículas. A segunda etapa da pesquisa levanta informações sobre a situação do aluno, para verificar o rendimento dos estudantes até o término do ano escolar. Com isso, é possível checar quantos foram aprovados e reprovados, quantos abandonaram a escola ou faleceram ao final do ano letivo. Projeto autoriza o uso de transporte escolar por pacientes e profissionais da saúde. Estados, municípios e Distrito Federal poderão ser autorizados a usar veículos de transporte escolar como transporte alternativo de profissionais da saúde e de pessoas que necessitarem de atendimento médico, enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas por causa da pandemia de Covid-19. Projeto de lei com esse teor, a PL 2529 de 2020, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 30 de março e agora será avaliado pelos senadores. Caso seja aprovada sem mudanças, a matéria seguirá para a sanção. Ministério do Desenvolvimento Regional lança chamada pública para projetos de mobilidade urbana sustentável. O Ministério do Desenvolvimento Regional
Em convênio com o KfW Banco de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançaram uma chamada pública para projetos de mobilidade urbana sustentável. O intuito das instituições com este chamamento público é oferecer suporte técnico aos estados e municípios que tiverem interesse no desenvolvimento de projetos que possam contribuir com a redução de gases do efeito estufa e que possam promover a inclusão social. Instituição Fiscal Independente diz que é preciso cortar 32 bilhões do orçamento deste ano para manter teto de gastos. O Brasil pode ter que cortar quase 32 bilhões de reais das despesas previstas no orçamento para este ano, para não romper o teto de gastos. Nota técnica da Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado, indica que as despesas discricionárias, que incluem as emendas parlamentares, estão muito acima do esperado. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, destacou os principais pontos que devem ser mudados no orçamento de 2021. Abre aspas. Como as despesas obrigatórias foram subestimadas, isso significa que elas vão precisar ser suplementadas. E como uma boa parte desses aumentos foram feitos em razão dos cortes nas projeções de despesas obrigatórias, que aconteceu em emendas parlamentares, então isso cria uma situação que vai precisar ser resolvida. Fecha aspas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!